Eu tive o prazer de dirigir aquela instituição por 2 períodos e aprendi muito. Aprendi muito, primeiro, porque parecia que era muito fácil resolver os problemas amazônicos até que a gente comece a estudá-los, tá certo? E ver a dimensão que existe. Para mim, portanto, foi mais um aprendizado. Eu muito mais aprendi do que colaborei, mas, em todo caso, fiz o esforço possível. Ele sabe das dificuldades que cada diretor, numa instituição que trabalha numa área tão grande, tem um número tão pequeno de funcionários e também uma quantidade mínima de recursos, de maneira que é um problema muito sério, uma luta difícil. E eu acho que o programa mais importante foi colocado lá, o programa de mestrado e doutoramento contínuo junto com a Universidade do Amazonas e colaboração com a Universidade praticamente do mundo inteiro, que licionaram. Eu só queria passar rapidamente, por favor, a próxima aí. Eu vou passar rapidamente o seguinte, eu vou falar sobre o problema da mudança climática e o relacionamento disso com o desmatamento que existe na Amazônia e as preocupações atuais e futuras nos programas de colaboração entre os países amazônicos. Então, só para chamar a atenção, aí o Monte Kilimanjaro, você vê, de 70 a 2000, 2005, praticamente a neve está sumindo da região. Tá bem? Seguinte. Esse aqui é uma geleira no Peru, como ela era em 78, como está hoje. O próximo. Isso aqui é o Polo Norte, o Ártico, essa linha de fora, que a linha externa é a linha que existia, e hoje como está a linha, a diminuição foi muito grande já de gelo no norte, especialmente no fim de cada verão. Seguinte. Aqui é o que ocorreu praticamente nos últimos 20 anos, 30 anos, na região da Groenlândia. E essa aqui também é uma outra também de água na parte norte. Isso aqui também é complicado. E na parte norte, a diminuição de água nessa região da Colômbia. Bom, o que essas... veja bem, eu não estou falando sobre modelagem. Não estou falando sobre projeções, estou falando sobre coisas que estão ocorrendo no planeta. Isso não precisa modelo, isso aí basta simplesmente verificar. É claro, se amanhã, nos próximos 10, 15, 20 anos, voltar a formar gelo nas geleiras, na parte alta do que existe no planeta, a Groenlândia começar a ter mais gelo, parece que está mudando. Mas o que está ocorrendo no momento é exatamente ao contrário, está diminuindo o gelo. Diminuindo o gelo significa que está havendo um aumento da temperatura, tá certo? Nessas áreas, na parte alta, que forma a criosfera do planeta, e especialmente no gelo. E atualmente a situação fica um pouco mais complicada, o seguinte, porque inclusive existe já a diminuição de gelo em outros objetos muito mais críticos, como por exemplo a parte sul, algumas partes do gelo que está sobre o Polo Sul também. Muito bem. A importância dessa reunião para mim é uma oportunidade para analisar os ecossistemas amazônicos como um todo, para uma região de influência, como região de influência. Quer dizer, não é um problema brasileiro, não é um problema colombiano, tem que estudar a Amazônia como um todo. Ela não é, o ecossistema amazônico, ele não foi feito dividindo os países. Quando ele foi formado por milênios, aquilo ali é uma região que é daquele jeito, porque eu não vou discutir, porque não tem tempo agora. Mas é uma história muito bonita, a evolução do ecossistema amazônico. Muito bem. Oportunidade possível da eliminação de um programa de colaboração entre países. Naqueles programas que são coisas que podem ser feitas sem ter grandes problemas políticos. A primeira vez que eu fiz esse projeto, há muito tempo, foi pedido do próprio Itamaraty, que era um projeto de colaboração numa das reuniões que houve do Pacto Amazônico. Eu fiz um programa de estudo dos recursos hídricos da região amazônica com a colaboração de todos os países. Fiz um projeto muito bonito, que na hora de implementar, no entanto, me falaram, o dinheiro, você tem que procurar o dinheiro para fazer o projeto. E como diretor do Instituto da Amazônia, eu não tinha dinheiro. Mas, em todo caso, algumas colaborações feitas para mim com o Peru. Estava mais fácil, eu tinha uma colaboração mais direta. Seguinte. Muito bem. Quais são os impactos que existem na região amazônica hoje de origem? Primeiro, você tem de origem antrópica. Você tem o desmatamento. O desmatamento depende de governos locais. Não é possível um país interferir na política do outro país. Então, os governos do país têm que resolver.
Desmatamento é um problema de política local. Existe no Brasil uma tendência de diminuir, estou apostando para ver que continue, tá certo? Por outro lado, em umas regiões em que você tem uma diminuição de desmatamento, ou um parou, porque não tem o que desmatar também, tá certo? Precisa tomar cuidado com isso, ver como é que está o desmatamento, aonde ainda tem floresta. Segundo lugar, a mudança climática global. Essa não é uma responsabilidade do Brasil, é parte do Brasil, mas a responsabilidade é geral. A mudança climática maior vem da emissão de gases de efeito estufa que são emitidos pelos países desenvolvidos. Mas também o desmatamento gera CO2. O Brasil é maior emissor de mudança climática, você pergunta, quinto ou sexto, por causa do desmatamento na Amazônia. A grande emissão do Brasil de CO2 vem do desmatamento. Seguinte, mais rapidamente. Então, a sustentabilidade do desenvolvimento da região depende da estabilidade das condições climáticas de oferta de recursos hídricos. Quer dizer, quando a gente fala em clima, em desenvolvimento, nós temos que pensar numa estabilidade climática por 30 anos, no mínimo. Seguinte. Muito bem. Vou falar rapidamente. Coisas observadas, tá certo? Na Colômbia, foi observado um aumento de temperatura. Esse relatório do Banco Mundial 2007, com a colaboração de todos os países. O Peru também tem um aumento de ventos extremos de precipitação e temperatura, diminuição de 22% de superfície com geleiras nos últimos 27 a 35 anos. O Equador diminuiu 20% da precipitação no período chuvoso e quase 30% no período seco. Seguinte. Nós temos aqui, ainda do Banco Mundial, as geleiras da Bolívia e da Venezuela. Uma área que era aproximadamente 2.900 km, diminuiu para 2.400. Tem um aumento de temperatura, pode trazer ainda impactos irreversíveis nos ecossistemas das geleiras. Geleiras menores já tendem a desaparecer e as geleiras de Chacaltaya, com um caso muito específico, na Bolívia, diminuiu 80% da superfície a partir de 82. Pode desaparecer em 2013. Seguinte, eu estou cumprindo tempo aí. Muito bem. A função das geleiras nessa região, as funções delas são importantes porque a diminuição da geleira pode trazer impacto de bilhões de dólares no setor hidroelétrico, pode afetar abastecimento de água, agricultura e abastecimento público. Porque a água que vai saindo devagarzinho, a chuva escorre de uma vez. E lá não existe, ainda não foi feito o sistema de armazenamento dessa água que é colocado como giro. Isso aí só na ideia, praticamente no mundo inteiro está ocorrendo. Seguinte. Muito bem, do ponto de vista de um trabalho do Banco Mundial, publicado em 2010, ele estudou especialmente essas 3 regiões do Brasil, da Amazônia. A parte leste da Amazônia, a parte praticamente noroeste e a parte sul da Amazônia. Seguinte. As previsões são, existe uma previsão geral de um aumento na temperatura da região amazônica. Essa é a previsão geral, tá bom. E existe agora uma incerteza no que diz respeito às precipitações. Então, todos os modelos dizem que vai aumentar a temperatura. A precipitação, porque a precipitação é como a derivada segunda dos fenômenos meteorológicos. É preciso que esquente o oceano é um ciclo mais complicado. Mas, então, os modelos têm que ser melhorados para poder fazer a previsão das precipitações. Tem modelo que aumenta e tem modelo que diminui. Mas, às vezes, o balanço hídrico é interessante, que leva em consideração as duas coisas, a tendência dele é diminuir, em alguns casos, a disponibilidade hídrica, em algumas regiões do Brasil e em algumas regiões da Amazônia. Seguinte. Muito bem. Esse trabalho aqui é um trabalho feito utilizando o cenário A1B e foi publicado. Então, veio lá em cima. No leste da Amazônia, que seria na região dominada por Belém, você tem uma savanização de 20% a 40% da área e redução significativa da floresta equatorial, até 2075. Ações para diminuir, evitar desmatamento e conservar os remanescentes florestais, iniciar esforço para reflorestamento, evitar savanização de áreas contíguas e risco de degeneração, que eu coloquei dieback como geração, é um termo muito difícil de traduzir. Se alguém traduzir melhor do que eu, por favor, me arrume. Porque é difícil de dividir. Mas, no todo caso, é o seguinte, é um momento que a floresta não volta, não se recupera mais.
Na parte noroeste da Amazônia, aquela parte do Rio Negro, a situação é muito mais simples, é boa, a variação é significativa na cobertura vegetal, praticamente é muito pequena, é manter a política de conservação. O estado do Amazonas é o único que tem uma política de conservação contínua e tem feito isso. Então, tem que continuar essa política. Agora estão fazendo uma estradinha que vai indo, ao saltar o tal estradinha que vai de Porto Velho até Manaus, eu quero ver o que vai acontecer em seguida. Toma cuidado com isso que você está trabalhando lá. Eu só estou indo de longe agora, tá bom? Seguinte. E a parte do sudeste da Amazônia, que já pega a parte sul da Amazônia, que pega uma parte grande cerrada, mas também tem muita floresta. A situação aí também, isso aí é modelagem, um modelo japonês com escala de 40 por 40 quilômetros, menor de 20 por 20 quilômetros, modelo japonês, rodado junto com o INPE, um conjunto de pesquisadores grandes que trabalharam nesse projeto aí. E, inclusive, envolveu pesquisadores dos outros países também, feito pelo Banco Mundial. E foi publicado agora, em 1910, em 2010. Então, você vê, nessa região aí, tem um problema de evitar o desmatamento do que já ainda existe de floresta, tá certo? E a probabilidade é 62% de uma redução de 25% no final do século, se não fizer nada. Seguinte. Muito bem. Conclusão. Para a Amazônia como um todo, o remanescente da floresta equatorial, em relação à sua extensão, é progressivamente reduzida, com os impactos combinados das mudanças climáticas, do desmatamento e dos efeitos de incêndios. Aí são 3 fatores que estão atuando na região. Não são conclusões minhas, essas conclusões estão escritas nesse relatório feito pelo Banco Mundial, que eu endosso, pelo que eu li lá, me parece que está muito bom e é preciso tomar cuidado. Em todo caso, é um relatório utilizando sempre, quando usa modelo futuro, precisa tomar cuidado e colocar uma interrogação, estudar com mais detalhe e melhorar os modelos. Os impactos substanciais já estão projetados para 2025 e pior em 1950. O efeito, considerando apenas a mudança climática sem o desmatamento, contribuiria para reduzir o bioma da floresta equatorial de 1/3 no final do século. Seguinte. Eu quero mostrar também isso aqui sobre a vazão. Foi feito um estudo detalhado da influência no tempo sobre a vazão da região.